Olá, bom dia, sextou. Tô aqui outra vez para mais um Sexta que lá vem história. Hoje eu vim falar de um assunto que mexe bastante comigo. Eu, quando era criança, eu fui uma criança muito tímida, não gostava de falar muito, não gostava de me comunicar, principalmente se tivesse muita gente próxima, né? Assim, me ouvindo e eu fosse o centro das atenções, aquilo me incomodava muito. E eu passei muito tempo da minha vida assim. Só que quando eu era criança, antes disso, eu não nasci assim, né? Eu fiquei assim, porque eu gostava de fazer teatro, eu gostava de falar, fazer pergunta, né? Principalmente na minha família. Em algum momento da minha vida, talvez eu não me lembre, eu me constrangi, me senti incapaz, me senti insuficiente, não muito boa. E parei de falar. Então, se a professora quisesse que eu fosse ler ali na frente, para mim já causava tremedeira, eu ficava bem nervosa com aquilo. Isso se arrastou pela minha vida. Então, quando eu fui fazer minha faculdade, minha formação, minha graduação, eu tinha pavor dos seminários, eu tinha pavor de ter que falar na frente de todo mundo. E foi assim por muito tempo, né? Eu conseguia falar em grandes grupos, eu me comunicava assim em pequenos grupos, sempre tive amigos, tal, mas se fosse para falar alguma coisa, mesmo que eu dominasse o assunto, aquilo para mim era bastante constrangedor, eu me embananava toda. E foi assim por muito tempo. Acho que vocês já sabem, eu sou praticante de yoga e também professora. E quando eu comecei a fazer as práticas, assim, né, fazia com certa constância, a gente trabalha todos os centros de energias, os chakras. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. E foi a partir desse movimento que eu voltei a fazer umas coisas que eu gostava, como era escrever, né? Que na verdade escrever também está ligado à nossa comunicação, que é o chakra aqui da nossa garganta. Quando eu percebi que eu estava liberando essa região de tensão, tá, com a frequência das práticas, né? Foi que eu voltei a escrever, porque eu gostava muito de escrever na infância, eu escrevi em diários. E voltei a me comunicar. Então, isso possibilitou que eu me tornasse professora e que pudesse falar para as outras pessoas e ser ouvida, né? E como eu disse outro dia, isso me dá bastante alegria. Eu me sinto feliz em fazer isso. É uma coisa que eu gostava e eu estava sendo barrada por isso. Eu não tinha esse. Eu não falava e eu precisava dessa comunicação com o outro para me sentir inteira, né? Até tava ouvindo uma palestra esses dias, diz que a gente nasce incompletos, nós nascemos incompletos e precisamos então dos outros para a gente se completar. Então, esse bloqueio da minha fala, dessa falta de comunicação que eu precisava com os outros, me deixava assim num lugar que não era o que eu realmente gostaria para minha vida, né? Então é isso que eu queria falar, né? Eu queria só contar essa historinha minha que quando eu liberei esse meu chakra da comunicação, essa vontade de falar, né? Às vezes em terapia você vai fazer uma análise, psicanálise, e as pessoas, a gente precisa verbalizar o que a gente está sentindo, a gente precisa aprender a se comunicar, e é ali no outro que talvez a gente se cure, né? Eu até escrevi sobre isso, depois eu deixo aí para vocês. A gente é incompleto, sempre vai estar faltando alguma coisa, e é no outro, nesse encontro, nessa conexão, nessa comunicação com o outro também, que a gente vai voltar a se sentir inteiro, que isso é muito importante. Então era isso que eu queria falar, contar essa historinha aí da minha infância. Um beijo para vocês, excelente final de semana. Tchau, tchau.